Olá pessoal, eu continuo aqui fazendo exercícios usando o if, tá? Então a gente tem aqui equação do segundo grau. Receba 3 números reais do usuário via teclado correspondentes aos termos A, B e C de uma equação de segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c. Em seguida, calcular as raízes da equação e imprimi-las no monitor. Lembre que a equação de segundo grau pode ter duas, uma ou nenhuma raiz. Você vai precisar usar a segunda fórmula. Delta igual a B2 menos 4AC. Raízes menos B mais ou menos delta sobre 2A. Tá? Então, tenta resolver, tá? Tenta resolver esse problema. Tenta achar a solução. Depois que você achou a solução, vem cá conferir se está correto. Tá? Não fique só assistindo, tá? Programar tem que programar. Podia ter deixado essa lista para vocês resolver. Eu estou passando o gabarito. Mas tenta resolver primeiro, quebra a cabeça, tenta aí, tenta uma coisa, tenta outra. Não conseguiu? Conseguiu? Vem para cá dar uma olhada. Mas não vai direto ver a resposta, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui a resposta. Então vamos lá. É uma equação de segundo grau, tem do tipo float A, B e C. E aí você vem aqui, printf, digite a, tudo bem, considere a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá, então ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E eu coloco aqui, digite a, b e c. Digite a, b e c. E aí eu dou um scanf. Scanf, porcentagem f, porcentagem f, porcentagem f, eu vou ler o A, eu vou ler o B, eu vou ler o C. Tá? Li o A, o B e o C. Depois que eu li o A, o B e o C, eu preciso calcular o delta. Delta, vamos ver como é que está lá. Delta é igual a B2 menos 4AC. Delta é igual a B2 menos 4AC. B2 menos 4AC. E aí eu tenho três possibilidades. Se delta for menor do que zero, eu dou um printf, não existem raízes. Acabou aqui. Else, estou fora do if. Delta é maior do que zero. Eu tenho duas possibilidades. Se delta for igual a zero, eu tenho uma única raiz. Else, se delta, o else, obviamente, se delta for menor do que zero, está aqui. Já foi. Else, se delta é maior que zero, ele pode ser igual ou estritamente maior. Então, são os três casos que eu tenho que tratar. Se delta for igual a zero, eu vou ter que ter x1, aqui a resposta, né? X igual a menos b, a fórmula de Bhaskara, menos b, mais, não tem mais nada aqui porque o delta vale zero, sobre 2a. Sobre 2 vezes a. Então, x igual a menos b sobre 2a. Printf. Posso colocar aqui, x raiz é x igual a porcentagem f, duas casas de precisão, três casas depois da vírgula, x. Calculou aqui, tá? Legal. Então, se for menor do que zero, se for igual a zero, então vamos começar a executar e aqui eu vou colocar printf não implementado ainda, tá? Eu vou colocar um quebra. Então vamos executar até esse momento. GCC. Digite A, B e C. 1, 0 e 0. Então isso é x ao quadrado. Ele entrou lá, a raiz é x igual a 0. Ah, que legal.
porque B2 menos 4AC vale 0. Legal. Deu certo. Agora, se eu colocar x ao quadrado mais 1, então vamos lá. X ao quadrado mais 1, ele não tem raiz. Faço um negativo, tira a raiz quadrada. Não existem raízes. Tudo bem. Certinho. Tá? Pessoal, eu entrei aqui num site, tá? Um sitezinho que tem gráficos, né? Então, entrei no sitezinho desmos.com/calculator. Vocês podem entrar nesse site. Tem nesse sitezinho. E esse site desenha funções. Então, eu desenhei a função x ao quadrado aqui. A função x ao quadrado. Tá aqui a função x ao quadrado. X vezes x, ela tem esse formato. X vezes x mais 1. Tá aqui, essa função não tem raízes. Então, essa função não tem raízes. Vou rodar o programinha. Seria x. Tá aqui, não existem raízes. Vou colocar assim, mais um x. Ó, já deu duas raízes ali, tá? Mais um. Essa não tem raízes. Se eu colocar menos x, menos 2x, menos 2x, parece que ela deu x menos 1. Parece que ela tem uma única raiz, essa funçãozinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. 1, menos 2 e 1. 1, menos 2 e 1. A raiz é 1. Ele achou, tá? 1, se eu pegar aqui, por exemplo, a função x menos 2 vezes x menos 3. O zero vai estar exatamente nas posições 2 e 3. Então tá aqui. Tá aqui, tá? X menos 2 vezes x menos 3, que vai dar x ao quadrado. Menos 5x menos 6. X ao quadrado. X quadrado menos 5x mais 6. Tá aqui. Funçãozinha. Ele está no zero exatamente na posição 2 e 3. Então vamos rodar aqui. É x menos 5 e 6. Ainda não foi implementado. São duas raízes. Então vamos colocar mais 40. Não, mais 10. Ó, esse já não tem nenhuma raiz. Então vamos lá. X ao quadrado menos 5 e 10. Não tem raiz. Está fazendo a conta certinho. E para fazer um programa que desenha assim bonitinho, dá para fazer? Dá para fazer também. Tá? Dá para fazer um programa que desenha. Vamos implementar a parte que está faltando do programa. Nesse caso, eu tenho que calcular x1 e x2. São duas raízes, x1 e x2. x1 é igual a menos b mais raiz quadrada. Como é que é raiz quadrada? Como que é raiz quadrada na linguagem C? SQRT. Menos b mais SQRT de delta. Tudo isso sobre 2A. Então essa é a fórmula de Bhaskara. Sobre 2 vezes A. Aqui tem que tomar um cuidadozinho, que é 2 vezes A. Vamos fazer assim. E a outra raiz, que é a raiz x2, é menos b, menos SQ de delta sobre 2A. Você tem que colocar aqui o include math.h. Então tem que fazer assim. Menos b, primeiro a menor, depois a maior. Menos b mais raiz quadrada de delta. E vamos imprimir aqui as duas raízes. Vamos lá. Printf. Raízes. Raiz é, colocar sem acento, raízes.
porcentagem ponto 2F, porcentagem ponto 2F. Vou colocar aqui x1 e x2. Então tá aqui, x1 e x2. Barra N para ficar mais bonitinho. Então vamos repetir lá, aquela equação, compila, né? ECC teste.c. E vamos imprimir agora. Era 1, menos 5 e 6. Tá lá. As raízes é 2 e 3. É x menos 2 vezes x menos 3. Tá? Então você pode calcular as duas raízes. Às vezes tem que fazer assim, GCC teste.c menos LM, que é a biblioteca matemática. Às vezes para rodar a biblioteca matemática precisa colocar menos LM aqui, menos link math. No meu caso aqui não precisou, mas às vezes precisa. GCC teste.c menos LM. Tranquilo exercício, pessoal? Calculou as duas raízes? Primeiro caso, delta menor que zero, então esse else, o delta é maior que zero, e para delta maior ou igual que zero, tem que testar ou é igual ou é maior. Então tem os dois casos aqui. Estou encerrando o exercício, daqui a pouco a gente volta com mais exercícios.